Bom dia, prezados amigos. Hoje vamos dar início à segunda parte da nossa disciplina, por assim dizer. E nessa novo enfoque, nós vamos falar sobre processos de identificação e processos de cromatográficos. Então nós vamos iniciar hoje, a partir do nosso 12º encontro, o processo de cromatografia. O que significa e para que serve? Então, a cromatografia é um método de separação de substâncias baseado na distribuição seletiva dos diferentes componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. O que isso significa? Que quando nós temos uma substância que foi sintetizada, ela, além do produto que se quer obter, ela normalmente leva à formação de outros produtos e também de parte dos reagentes que não levaram o produto que foi desejado. Nesse processo, então, nós temos que fazer a separação desses componentes e isolar o produto que nós queremos. Então, o processo cromatográfico, ele é um processo extremamente utilizado para separar esses compostos e isolar o produto puro, o produto desejado na forma pura. Então, se utiliza uma mistura entre duas fases immiscíveis. Então, a técnica de separação da substância, ela se baseia na distribuição seletiva entre duas fases immiscíveis, quer dizer, fases que não se misturam. Uma é a fase chamada fase estacionária ou adsorvente, e a outra é a fase móvel ou eluente. Vamos explicar melhor como esse processo funciona. Então, na cromatografia, ela tem vários tipos de processos cromatográficos. Existe o processo sólido-líquido, que é a cromatografia em coluna, em camada delgada, em papel. Tem a cromatografia também líquido-líquido, que é a cromatografia líquida no qual se utiliza alta performance para a separação desses dois líquidos, e há o processo gás-líquido, que é a cromatografia em vapor. Nós vamos nos ater basicamente no primeiro item, ou seja, no processo sólido-líquido, no qual se utiliza como fase estacionária papel ou camada delgada ou cromatografia em coluna. As aplicações de cromatografia são muitas. Elas servem para análise, por exemplo, para verificar quantos produtos se formam. Ela permite a separação e purificação de produtos naturais, como antibióticos, vitaminas, hormônios, corantes e muitos outros. Ela permite a localização e identificação de quantidades muito pequenas, na ordem de microgramas. E ela permite também exames do tipo antidoping, no qual se faz a cromatografia para verificar, por exemplo, a presença de produtos não permitidos em atletas. Vamos iniciar falando sobre a cromatografia em papel. A cromatografia em papel baseia-se na migração diferencial, ou seja, na forma como dois produtos migram no papel sobre um papel de qualidade especial. A identificação das substâncias ela é feita por visualização direta, isso quando as substâncias forem coloridas. Daí você pode olhar no papel e se observar a cor, as diferentes cores dessas substâncias. Ou se as substâncias não permitirem visualização direta ou elas forem incolores, se usa reveladores adequados como a luz ultravioleta
ou identificadores, por exemplo, vapores de iodo. Essa técnica ela é muito útil para separar substâncias muito polares como açúcar e aminoácidos. A desvantagem é que ela só é permitida quantidades muito pequenas e pode ser utilizada uma única vez. Então, na cromatografia de papel, se utiliza um papel especial para esse processo cromatográfico. Também se pode utilizar papel filtro, que também permite, às vezes, separações razoavelmente adequadas. Então, nesse papel, se corta uma tira de papel, por exemplo, de 10 centímetros, se desenha uma linha de 2 centímetros acima da base, e ali se coloca, com o auxílio de um capilar, que é um tubinho de vidro, né, se coloca uma quantidade da amostra que está diluída. Se a concentração da substância for baixa, tem que se repetir essa colocação dessa amostra. A mancha, que depois de colocada, ela não deve ficar muito larga, ela deve ter no máximo 2 milímetros de diâmetro. A câmara cromatográfica, ela pode ser de vidro e saturada com solvente. Vamos mostrar aqui como isso se pode fazer esse processo. Então, se nós tivermos uma tira de papel, né, nós colocamos um solvente um solvente adequado, que nós queremos fazer a separação dessa amostra, e fizemos uma aplicação dessa amostra um pouco acima do solvente. Então se faz a aplicação dessa amostra através de um capilar e observamos esse solvente que vai subir através do papel e ele vai carrear essa nossa amostra. Essa nossa amostra, então, contém o produto que nós queremos e talvez tenha algumas impurezas. Então, nós vamos ver a formação de diversas manchas no papel e nela vai estar contido o produto que nós queremos. Então, outra forma de fazer isso aqui é colocar, por exemplo, num recipiente de vidro contendo solvente, um papel no qual ele fica suportado por exemplo, num lápis, e com isso nós colocamos a nossa amostra e ela vai sendo eluída pelo solvente, e com isso vai se separando. Por exemplo, nós podemos fazer várias aplicações da nossa amostra, dessas amostras, no qual a gente coloca o produto que a gente tem como referência. Então, se nós tivermos, por exemplo, um produto padrão, né, nós podemos adicionar esse produto padrão para saber aonde ele se encontra. E com isso nós vamos ver em qual é o ponto do processo cromatográfico ele vai sair. Então aqui realizamos várias aplicações e nós vamos ter aqui, vamos pôr assim o nosso produto padrão e nós vamos ter as outras amostras aqui e nós vamos ver se nela está contido o produto que nós desejamos. Bom, os solventes que se utiliza, isso vai depender da amostra. Então, isso ele é variável de acordo com a polaridade do solvente. Então, os solventes menos polares são os alcanos, por exemplo, hexano, éter de petróleo e depois tolueno. E aqui nós vamos descendo nessa escala de polaridade, no qual nós temos os solventes mais polares, por exemplo, os álcoois, a água e o ácido acético. Então, dependendo da nossa amostra, se ela é um hidrocarboneto, se ela é um alqueno, se ela é um éter, ou se ela for um aldeído, álcool, amino, ácido carboxílico, nós vamos escolher o tipo de solvente. Então, o solvente mais adequado, por exemplo,
para um composto que seja um hidrocarboneto, será também um composto apolar, né? Então, um hexano ou um éter de petróleo, e de forma que ele carregue e faça migrar esse nosso composto. Como é que nós podemos medir isso? Através de um processo chamado fator de retenção. Então, para cada sistema cromatográfico em que nós utilizarmos o mesmo eluente, o mesmo adsorvente, a mesma temperatura, ou seja, as mesmas condições, o movimento relativo de um composto com relação à frente do solvente é uma propriedade característica irreprodutível. Isso que nós chamamos, então, de razão de frente, ou RF, que é a razão entre a distância percorrida pela mancha e a distância percorrida pelo solvente. A medida é feita desde a linha de base até o centro da mancha em estudo. Vamos ver como é que isso funciona. Então, se nós temos aqui um suporte, né, vamos supor que seja um papel, né, nós colocamos aqui a nossa amostra e essa nossa amostra que é colocada através de um aplicador, né, e nós vamos eluir essa nossa amostra. Então, vamos supor que ela forme duas manchas, a mancha 1 e a mancha 2. O nosso solvente vai, então, arrastar os componentes dessa amostra e vai separar os componentes nela presente em forma de duas manchas, 1 e 2. O nosso solvente ele vai migrar até o topo, que nós chamamos a parte final do solvente. Então, o RF vai ser a medida que nós vamos tomar dessa migração, desde o ponto de aplicação até ao ponto de isolamento aqui de origem, de identificação da amostra. Então, nós temos aqui duas amostras. Então, para o composto 1, ele migrou 22 centímetros. Né? O nosso solvente ele migrou aqui 65 centímetros. Então, o RF vai ser a relação entre o ponto em que migrou o solvente, 22 centímetros, pelo ponto total, aqui, pela máxima onde chegou o solvente. Então, foi 65 centímetros. Dessa equação, então, nós tiramos aqui o valor que seria 0,34 para o composto 1. Para o composto 2, ele migrou um pouco mais. Ele migrou 50 centímetros. Então, a razão de frente aqui para o composto 2 vai ser 0,77. Então, esses valores a gente pode refazer e eles devem ser reprodutíveis. Nós podemos usar um outro tipo de processo que é chamado cromatografia em camada delgada, que é muito utilizado em laboratório. A cromatografia em camada delgada ela é mais fácil de trabalhar porque pode utilizar um vidro como suporte, e nesse vidro a gente coloca o material fixo. Esse material pode ser sílica ou alumina. Então, da mesma forma como nós fizemos no caso anterior, nós aplicamos aqui com o aplicador a nossa mancha, e essa mancha agora vai ser separada nessa fase fixa, que pode ser de sílica ou pode ser de alumínio. Existe também no mercado essas folhas já praticamente prontas. Elas são folhas de mais ou menos 50 centímetros, e nós podemos recortar essas folhas 50 por 50, né? E nós podemos recortar essas folhas, por exemplo, em pedaços menores. Então, nós podemos recortar, por exemplo, um pedaço de 10 centímetros, fazer a marcação aonde nós vamos colocar a nossa mancha, a nossa amostra, né? Então, a gente pode marcar com lápis. Então, essa altura que a gente coloca a nossa amostra deve estar acima do solvente. Então, nós marcamos aqui
a nossa linha de base, né, e colocamos ela depois dentro do solvente para fazer a separação das amostras. Então nós podemos fazer mais de uma aplicação, 1, 2 ou 3. Ela é mais vantajosa do que o papel, porque ela é mais reprodutível. Então, nós podemos colocar a nossa amostra e colocar dentro de uma cuba. Geralmente colocamos um papel dentro dessa cuba, no qual tem o solvente. A função desse papel é saturar essa cuba com o solvente, e esse solvente vai eluir e vai carregar aqui a nossa amostra e vai fazer a separação dela. Se ela for incolor, a gente pode botar esse nosso composto, que foi eluído aqui, por exemplo, dentro de um recipiente contendo iodo, e o iodo ele vai saturar a nossa cromatografia de camada delgada, e ele vai produzir um composto colorido, e a gente vai conseguir visualizar então as manchas. Outra forma de fazer isso é utilizando, por exemplo, as lâmpadas de UV. Então existem aparelhos apropriados para o processo cromatográfico, eles irradiam uma luz ultravioleta, no qual a gente consegue perceber, por exemplo, aonde está a mancha e qual é a distância que ela percorreu. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, uma aplicação que levou à formação de 3 manchas. Quando as manchas ficam muito largas, dessa forma aqui, nós temos que repetir o processo, porque não conseguiu separar de forma adequada. Aqui nós temos uma separação deficiente, aqui uma separação média, e aqui está uma ótima separação, que a gente consegue identificar os 3 produtos que foram separados. Outra maneira de fazer, e no qual nós temos uma vantagem maior, é a cromatografia em coluna. Essa técnica de separação ela é mais fácil, ela é econômica e permite separar uma quantidade de material em ordem de gramas. Nós conseguimos separar uma quantidade muito maior do que utilizando aquelas cromatografias em camada delgada. Então, nesse processo, se utiliza uma coluna de vidro, pode ser também uma coluna de metal ou de plástico, no qual a gente preenche com um adsorvente, e esse adsorvente ele pode estar seco ou ele pode estar misturado num solvente adequado. Esses adsorventes vão ser, por exemplo, sílica, que tem característica ácida, ou pode ser alumina. Né? Então, a gente pesa uma quantidade de sílica ou quantidade de alumina e se coloca dentro desse tubo, né, do qual nós vamos fazer a separação dos nossos produtos. Moléculas polares, elas têm interações fortes com adsorvente. Então, os nossos adsorventes podem ser, então, sílica ou alumínio. A gente pode escolher aqui qual é um processo mais adequado. Moléculas apolares, elas têm interações mais fracas com o adsorvente. Então, essa coluna ela é montada tapando a extremidade inferior com um chumaço de algodão, e o adsorvente é introduzido, tendo-se cuidado que fique bastante compactado. A mistura é colocada cuidadosamente na extremidade superior. Depois que a mistura penetrou no adsorvente, inicia-se então a adição do eluente, que é o solvente que a gente vai fazer a migração. Frações iguais de eluídos, então, quer dizer, o produto que vai saindo na coluna, eles são recolhidos e testados e avaliados que tipo de produto está sendo obtido, e tendo sempre cuidado de não deixar secar a coluna. Então aqui nós temos a amostra do que a gente falou no processo anterior. Então, normalmente se coloca uma bucha de algodão aqui para não deixar o nosso material sólido penetrar na torneira, né? Então, e depois se coloca então nosso produto sólido,
que vai ser a nossa fase estacionária, que pode ser sílica ou alumina. Feito isso, a gente coloca então por cima aqui o nosso composto que nós queremos separar. Então ele é diluído no solvente, geralmente um solvente apolar do tipo hexano ou éter de petróleo, e vai se adicionando, vai se verificando que ele vai entrando em contato agora com a nossa fase sólida, que é sempre sílica ou alumina. Tem que ter o cuidado de ter um produto que não tenha bolhas aqui. Então, quando a gente coloca essa nossa fase sólida, que se pesa uma certa quantidade, vai olhando para ver se não formou bolhas. Se formar bolhas, nós temos que tentar sedimentar esse material. Então, se pode fazer uma batida leve aqui no nosso tubo de cromatográfico, pode ser com uma mangueira, por exemplo, de borracha, com batidinhas, de forma que todo o material sedimente e não fique diferença entre fases, ou não forme bolhas. Então, o material totalmente sólido e sem nenhuma rachadura, nós podemos agora colocar a nossa amostra e ela agora vai começar a descer, e esse processo de fazer com que ela desça através da coluna é por meio de solvente. Nós vamos colocando agora os solventes aqui de forma contínua, e esse solvente começa com os solventes de menor polaridade, por exemplo, o hexano, e nós vamos verificando a separação dessa amostra na coluna. Nós abrimos aqui a torneira e vamos recolhendo então frações, por exemplo, de 10 mililitros, no qual podemos recolher uma quantidade, por exemplo, variável aqui de produto. Então nós podemos ter, por exemplo, uns 30 frasquinhos, cada um contendo 10 mililitros dessa amostra que vai sendo eluída. Então vai se numerando os frascos de 1 a 30, por exemplo, e vamos recolhendo de 10 em 10 mililitros. À medida que o solvente menos polar vai passando, nós vamos aumentando a polaridade, de maneira a que os produtos de maior polaridade agora comecem a também migrar aqui através da coluna. Então, à medida que vai descendo os produtos, nós vamos tendo os produtos menos polares, por exemplo, descendo primeiro, e os produtos mais polares ficando mais para trás. Então nós vamos recolher aqui o produto menos polar, e depois vamos recolher os produtos de polaridade crescente nessa coluna. Bom, aqui encerramos então o assunto sobre cromatografia. Eu convido vocês a lerem o nosso polígrafo e responderem as questões dessa técnica. Muito obrigado e um bom estudo, e até a próxima semana.